Autistas falando na internet é maravilhoso. Conhecimento de causas, experiências, tudo isso colabora bastante. Mas será que cuidados não são necessários? É isso que nós veremos agora. Introvertendo. Olá para você que está assistindo o Introvertendo no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, podcaster e estou organizando o Introvertendo, que é esse podcast que traz pessoas dentro do espectro autista para discutir vários temas. Aqui no YouTube, especificamente, a gente traz alguns temas pelos quais nós não desenvolvemos necessariamente no podcast ou que nós abordamos aqui de forma um pouco mais superficial. E dessa vez eu quero falar de um tema que a mim particularmente me interessa bastante, que é com relação à exposição de autistas na internet. Vocês sabem que pessoas, quando elas se tornam públicas, muitas vezes elas estão passíveis ou de erros ou de exposições das quais elas nem esperavam. E com relação a pessoas dentro do espectro, isso não é nada diferente. Por isso, eu penso que existem alguns cuidados necessários para que pessoas dentro do espectro tenham que ter em mente antes de produzir qualquer tipo de material, ou se você já produz material na internet, para você ficar pensando nisso antes de você produzir o seu vídeo, o seu texto, o seu episódio em podcast, enfim, o que você quiser produzir. O primeiro cuidado que você tem que ter em mente é a responsabilidade com seu próprio diagnóstico. É importante que uma pessoa que se diz autista e fale na internet, de alguma forma, seja em texto ou multimídia, tenha o diagnóstico. E ter o diagnóstico não é simplesmente você ter um documento mencionado por um médico. Afinal, síndrome de Asperger, tanto a questão do autismo como em geral, é um diagnóstico clínico. E diagnóstico clínico, ele vem a partir de observações. Não existe um exame específico que vai lá e detecta autismo no seu cérebro. É um conjunto de conclusões, é claro, a partir de vários dados coletados por médicos, seja com pais, seja com outros tipos de exames para poder excluir dados. Mas de forma geral, o autismo é um diagnóstico clínico. E, portanto, deve ser encarado como algo que muitas vezes pode envolver erros do próprio médico que diagnostique. Por exemplo, no meu caso, eu fui diagnosticado em 2014. Uma psicóloga foi em casa, coletou vários depoimentos, fez uma série de investigações, elaborou testes e escreveu um relatório para o qual ela passou para um neurologista. Esse neurologista fez uma observação, fez várias consultas, fez alguns exames para poder excluir algumas possibilidades, como por exemplo algum tipo de questão no cérebro, e depois disso, depois de muito tempo, ele me fez o diagnóstico. Anos depois, com uma outra profissional, ela chegou para mim e falou que tinha dúvidas com relação ao meu diagnóstico, afinal, o diagnóstico clínico. O que ela fez? Ela fez todo o processo novamente até ela chegar à mesma conclusão de que era Asperger. Ou seja, eu tenho um laudo não só de um médico neurologista, como também de uma psiquiatra. E esses dois diagnósticos, de certa forma, eles aumentam muito mais a confiabilidade, tanto que eu tenho com relação a mim mesmo, com a minha identidade como autista, como também socialmente na hora de falar, olha, eu sou autista e eu estou falando com um conhecimento de causa e também tendo o diagnóstico. O segundo motivo é muito básico. Você já imaginou na complexidade do espectro autista? Por mais que as suas experiências, os seus relatos, eles podem abranger uma série de públicos, muitos autistas, justamente pela dificuldade em verbalizar suas ideias, não vão conseguir falar sobre as suas próprias experiências. E as experiências deles são muito diferentes, muitas vezes, dos chamados ASPs, que falam na internet, que escrevem textos, que conseguem expressar socialmente as suas visões. E é justamente por isso, por essa complexidade do autismo, que a pessoa que fala na internet como autista, ela tem que ter um cuidado muito grande para não iludir as pessoas. E quando se trata em iludir, eu falo especialmente entre pais e mães. Já ocorreu um caso comigo, por exemplo, particularmente, que eu estava num espaço para solicitar um documento do governo do estado, carteira de autista mesmo, basicamente, e uma mãe, ela chegou para mim e ficou surpreendida, assim, pela conversação, pelo fato de eu ter ido sozinho para fazer todo esse processo. Ela chegou para mim e falou assim, meu sonho é que o meu filho um dia seja como você. Só que o caso do filho dela era uma condição muito mais complexa, né, o que a gente chama de autismo severo, e muitas vezes a forma como você fala de autismo, você pode dar a entender de que certos pontos do espectro eles são alcançáveis, ou que pessoas que vêm de realidades totalmente diferentes podem chegar no mesmo ponto, e nós sabemos que isso não é verdade.
Ao mesmo tempo, você tem que pensar que tudo aquilo que você fala, por mais que seja algo pessoal, das suas experiências, elas são inspiradoras. São inspiradoras para autistas que não têm diagnóstico, para pessoas que suspeitam ser autistas, mas não necessariamente são, para pais, para profissionais, médicos, enfim, para uma gama de pessoas. Então a forma como você fala, as ideias que você transmite, por mais que sejam algo estritamente pessoal seu, alcançam um campo de interpretações muito mais amplo do que você imagina. O terceiro cuidado, que talvez seja um dos mais importantes, é você ter uma responsabilidade muito grande com toda a informação e com tudo que você diz. É sempre importante você sustentar as suas ideias com base em conhecimentos científicos, em pesquisas, em artigos. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil você encontrar vários tipos de artigos, publicações acadêmicas, às vezes até mesmo reportagens. Tudo isso pode dar uma sustentação muito forte aos seus argumentos. E outra preocupação que você tem que ter é não pintar os autistas como eles não são. O quarto motivo, que também para mim é muito importante, é que ter o diagnóstico não lhe isenta de críticas. Com a internet, todo mundo pode falar o que quer e ouve o que não quer. Muitas vezes a gente recebe críticas, opiniões que são fundamentadas ou são infundadas. Para qualquer tipo delas, você tem que estar preparado para recebê-las. Se as críticas são legítimas, você tem que parar para pensar que o autismo não é um diagnóstico para autoafirmação. Muitas pessoas, às vezes diagnosticadas com autismo, ou que correm atrás do diagnóstico, estão atrás de uma autoafirmação, algo para justificar diferenças ou incongruências da sua vida que não tem explicação. E muitas vezes, justamente essa busca por autoafirmação leva a pessoa a querer justificar comportamentos inaceitáveis com base no diagnóstico. E muitas vezes essas críticas são direcionadas a isso. Então, se você se comporta de uma forma relativamente egoísta, ou se você não tem a preocupação de agir de forma, digamos assim, empática, né? Essa palavra tão da moda, mas agir empaticamente, isso significa que as críticas que você recebe, que muitas vezes são legítimas, podem ser fruto para você repensar aquilo que você faz ou que você fala. Quinto cuidado, seja paciente. O autismo, como eu disse, é algo muito complexo. Você precisa entender que nem todo mundo vai compreender o autismo muito rapidamente ou imediatamente ou da forma literal, descritiva que você compreende o autismo. Muitas vezes nós somos extremamente literais e nós queremos que as pessoas entendam o conceito palavra por palavra. Então, nesse contexto, você precisa ter um pouco mais de paciência. Além de tudo, você precisa pensar o seguinte, que lidar com o autismo, lidar com o diagnóstico, envolve várias fases. E uma dessas fases, talvez a mais difícil e longa, é o processo de aceitação. A pessoa, às vezes, seja um pai, seja uma mãe ou seja o próprio autista adulto, primeiro ele vive uma fase, digamos assim, de negação, em que ele começa a duvidar do diagnóstico, que ele começa a duvidar se aquilo realmente faz sentido à sua vida, até que ele começa a assimilar esse processo e inicia esse momento de aceitação. E cada pessoa às vezes está num ponto. Às vezes, pelo fato de você já estar na plenitude, não significa que todas as pessoas vão alcançar esse status rapidamente. Sexto motivo, tudo pode mudar. O autismo é uma área extremamente incipiente. Se a gente considerar, não faz nem 100 anos que o autismo, de certa forma, é estudado. A síndrome de Asperger, que era esse diagnóstico antigo, entrou para o DSM-4 em 1994, ou seja, a gente não tem nem 30 anos disso. Então, você precisa ter em mente que aquilo que você fala em 2019 pode ter sido completamente superado em 2020, 2021 ou 2030. Então esteja sempre se atualizando, esteja lendo, esteja sempre sabendo sobre as coisas, porque aquilo que você diz pode se tornar ultrapassado muito rapidamente. Sétimo e último motivo. Seja amigável, mas não deixe de analisar a comunidade e o autismo de forma crítica. Com a ascensão do autismo como um tema popular, né, tem gente que diz que o autismo é o novo TDAH, é importante você ter um olhar bastante crítico com relação a tudo que cerca, desde comunidade, desde diagnósticos, desde publicações científicas, desde a abordagem que a cultura popular faz sobre o autismo. Nós sabemos que quando se trata de autismo e com a questão médica no geral, isso envolve muitos conflitos de interesse. E quando a gente fala em conflitos de interesse, eu preciso ser mais específico, é que autismo dá muito dinheiro. Tem muita gente que aborda autismo ou tem interesse em torno de autismo, e eu falo desde em relação à indústria cultural quanto à questão médica, que tá por dinheiro, que tá por algum tipo de status e tudo mais. Então, muitas vezes aquilo que a gente recebe como visibilidade não é uma visibilidade gratuita, às vezes ela tem um interesse por trás, então não deixe de ter uma avaliação crítica. Ao mesmo tempo,
Seja uma pessoa política. Eu sei que às vezes para pessoas dentro do espectro é muito difícil você manter um certo equilíbrio entre aquilo que você acredita e aquilo que você enxerga na prática. Mas muitas vezes conflitos de pensamento e opinião sempre estarão à sua volta e você precisa lidar com isso. Você, como autista, dê espaço para diferentes pontos de vista. Ouça especialista, mas também não deixe de ouvir outros autistas. Ouça pais e mães, mas também não deixe de conferir artigos. Enfim, construa a sua plataforma de conteúdo e também as suas reflexões com base em diferentes pontos de vista. Assim, você constrói a sua visão de mundo e você ajuda outras pessoas a também ter um olhar mais crítico acerca sobre o autismo. Deixe o seu comentário, diga o que você acha acerca disso, se você é um autista e produz conteúdo, ou se você é simplesmente autista e confere os materiais, se você é um pai, mãe profissional. É importante o seu feedback e não deixe de acompanhar a gente no Introvertendo, as nossas redes sociais e o nosso site que é introvertendo.com.br. Muito obrigado!